Oiê, esse é o 26º dia do MLM 2018 e nesse dia eu li o livro Poemas de Álvaro de Campos, do autor Fernando Pessoa, que é um livro lindo, lindo e triste. Triste, triste, triste. Aquele tipo de livro que é capaz de quebrar seu coração em muitos pedaços. E esse livro, em 144 páginas, definitivamente fez isso comigo. Antes de mais nada, é preciso dizer que, dependendo do momento que você ler esse livro, ele pode mexer mais ou menos com você. É um livro assim que nocauteia, então é preciso tomar cuidado com ele. Apesar de ser um livro delicioso, muito bem escrito, os poemas são lindíssimos, tristíssimos. E o Álvaro de Campos era um heterônimo do Fernando Pessoa, então ele é um dos mais famosos heterônimos do autor e é o meu favorito, particularmente. Talvez pelo fato dele ser engenheiro, então temos isso em comum, mas eu acho que é muito mais pela melancolia dele. Ele é um heteronônimo muito melancólico, ele escreve coisas assim tristíssimas, escrevia, né, coisas tristíssimas e que partem seu coração. Então, e eu tendo a gostar muito de coisas assim, eu não sei porquê, talvez eu seja um pouco masoquista, porque eu adoro ler coisas que acabam comigo, adoro esse sentimento de você lavar seu peito lendo um livro. E esse livro definitivamente tem esse efeito. Essa coleçãozinha que faz parte da escala educacional, os clássicos, apresenta alguns textos na sua introdução, né, como introdução. Então é uma edição bem interessante, apesar de como ela ser mais compacta, assim, mais simples, as letras são bem pequenininhas, então pode se tornar uma leitura cansativa, mas não tira o mérito do livro, porque o livro é maravilhoso, né? E falando um pouquinho sobre heteronônimos em si, vamos lá. Entre os heteronônimos, Campos foi o único a manifestar fases diferentes ao longo de sua obra. Ele tem 3 fases distintas. A primeira é marcada pelo decadentismo, um movimento literário que desenvolveu no final do século XIX em oposição ao realismo e que busca explorar a dimensão misteriosa da existência. Pouco depois, Campos adere ao futurismo. Nessa fase, o engenheiro exalta o mundo moderno e sua poesia é comparada ao do norte-americano Walt Whitman. Campos até mesmo lhe dedica um poema, Saudação a Walt Whitman. Finalmente, depois de uma série de desilusões existenciais, o heteronônimo assume uma veia intimista. Esse período é chamado de fase abúlica, espelha a desilusão com o mundo em que vive. A produção desse período é imbuída de tristeza e cansaço, ou seja, só por esse pequeno trecho dá para ter uma ideia geral, né, de tudo que a gente vai encontrar nesse livrinho aqui. É muito isso, é muito, sabe aquela sensação de por que estou existindo, por que deveria continuar a existir, qual o sentido da vida, sabe, todas essas questões fundamentais que às vezes a gente se pega pensando e fica meio pirado com isso. Então, tudo isso tem nesse livro e muito mais. Eu separei 2 trechos de poemas que eu gosto muito, que eu gostei muito. O primeiro é Datilógrafo, que fala: datilografia, tô lendo tudo errado hoje, né? Fala: traço sozinho no meu cubículo de engenheiro o plano, formo o projeto, aqui isolado, remoto até de quem eu sou. Ao lado, acompanhamento banalmente sinistro, o tic-tac instalado das máquinas de escrever. Que náusea de vida, que abjeção esta regularidade, que sono este ser assim. E assim continua. Só por esse trechinho dá pra ver a construção do poema, que é muito bonita, tem um ritmo próprio, as palavras não são escolhidas aleatoriamente, elas têm uma métrica, um ritmo que faz a experiência do poema e a experiência da leitura ser única, fascinante, né? Só por esse pequeno começo do poema dá para entender como o autor chega ao fundo da existência da pessoa. No caso, ele está falando sobre si mesmo, sobre sua profissão, sobre o fato dele ficar em um cubículo projetando, faz com que ele se sinta solitário. É lindamente triste, né? Se é que é possível algo ser lindamente triste, mas no caso eu acho que é lindamente triste.
Outro, que é um dos mais bonitos também que eu achei, se chama Insônia. E começa: não durmo, nem espero dormir, nem na morte espero dormir. Espera-me uma insônia de largura dos astros e um bocejo inútil do comprimento do mundo. Não durmo, não posso ler quando acordo de noite, não posso escrever quando acordo de noite, não posso pensar quando acordo de noite. Meu Deus, nem posso sonhar quando acordo de noite. E assim continua, é um poema bem extenso esse, Insônia, que é lindo e triste, muito. Se você parar para pensar como é sentir essas coisas, se você já teve alguma experiência com esse tipo de sentimento, com essa coisa de ver o lado tão negativo da vida, são poemas que emocionam e que mexem com você, né? Mexeu muito comigo e eu adorei. É um livro lindo, lindamente triste, né? Eu acho que é como se resume a experiência de ler esse livro e eu adorei. E não sei se ele é muito indicado para maratonas literárias. Eu acho que é um livro que dá uma vontade de você ficar introspectivo, de você refletir mais sobre ele. Então não sei se é um livro que eu indicaria para uma maratona literária, provavelmente não. E é um dos livros que me deu vontade de relê-lo. Assim que eu terminei, já me deu vontade de relê-lo. Porque é lindamente triste, né? É isso. Esse foi o vídeo. Até o próximo dia. Tchau!